Então, pessoal, boa tarde. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberto Fernandes. Eu sou bacharel em museologia pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em museologia pela Universidade Federal da Bahia. No momento, sou responsável pelo departamento de cultura daqui da minha cidade e faço parte do grupo de pesquisa Observatório da Museologia na Bahia, da UFBA. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Moana, da professora Judite e também do pessoal do grupo de pesquisa Sociomuseologia mais Paulo Freire, por poder estar apresentando novamente a minha dissertação. Foi um trabalho que iniciou na graduação e se concluiu. Posso dizer que nenhum trabalho ele é conclusivo, então conclusivo a ponto de ter terminado. Então eu saí da graduação com o trabalho iniciado e dei continuidade no mestrado, onde eu pude me aprofundar um pouco mais. Mas diante disso eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Clóvis. Eu não sei se ele está online, mas aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ainda não apareceu. Eu gostaria de agradecer a ele por todo o apoio para a realização dessa pesquisa. Ele foi meu orientador de graduação e continuou pelo mestrado afora, mas vamos falar agora sobre o trabalho. O trabalho ele é dividido em 3 capítulos. Ele inicialmente começou na graduação, como eu acabei de falar há pouco, mas só que o trabalho na graduação ele não foi tão abrangente como eu gostaria que fosse. Então nós passamos para o mestrado. No mestrado, a gente pôde trabalhar com algumas questões que não tinham sido conclusivas na graduação, inclusive o impacto em algumas instituições. Então, inicialmente eu comecei a trabalhar a partir das entrevistas. Como a própria Moana já tinha me falado, vocês estão trabalhando com as entrevistas do Hugues de Varrine. Para que esse pontapé inicial fosse dado para o trabalho, em janeiro de 2017, eu realizei uma entrevista online com o Hugues de Varrine para tirar algumas dúvidas referentes a questões teóricas que até então não tinham sido conclusivas para mim durante esse período de graduação. Então, eu levei aí, durante esse período, alguns questionamentos ao professor Hugues. Ele me esclareceu bastante coisa, o que era a sociomuseologia, o que era a museologia social, o que seria essa dita museologia da libertação, em que pé ficaria essa museologia da libertação, já que o único trabalho que referenciava a museologia da libertação era o trabalho da museóloga Odalice Prioste. Então, no primeiro capítulo, eu vou trabalhar essas entrevistas. Eu pego a entrevista que foi feita com o professor Mário Chagas, em 1994. Eu utilizo essa outra entrevista que eu fiz em 2017 e vou trazendo momentos para formar a trajetória intelectual de Hugues de Varrine através dessas entrevistas. A gente não conseguiu atingir um determinado ponto que relacionava ao período da adolescência e da infância de Hugues de Varrine. Então, o trabalho ele se dá mais a partir do início da sua vida profissional e acadêmica, dentro das perspectivas que as próprias entrevistas nos traziam. Sempre buscando conversar com o próprio Varrine. O trabalho ele foi sempre feito com um diálogo direto com o professor Hugues de Varrine. Eu sempre me preocupei em procurar saber como eu encaixaria, como eu enquadraria determinadas informações no trabalho, a fim de também não ser algo tão incisivo no trabalho em si. Já que quando a gente trabalha com a vida
de uma pessoa, e principalmente uma pessoa que está viva, a gente tem essa dificuldade. A gente não é a mesma coisa que eu pegar um protagonista, um ator social que já não está entre nós. Existe, querendo ou não, de esse conflito social de você estar trabalhando com uma pessoa que ainda está viva. Então sempre houve essa preocupação Comunicação do Icon sobre de estar pensamento de conversando com o professor Hugues. Então, todo o primeiro capítulo ele se desenvolve a partir dessas entrevistas, a partir da inclusive, também a gente aponta para as questões de como o professor Hugues Gevarini entrou no campo da museologia. A gente faz um retrospecto de como era o campo museológico e a criação do ICOM, traça esse traça essa trajetória até a sua inserção e os, como foi feito todo o procedimento para que o professor Hugues Gevarini pudesse entrar no ICOM e a evolução que o ICOM teve a partir da sua entrada. Então, esse primeiro capítulo é mais esclarecedor a partir do ponto de trabalhar a trajetória pessoal e profissional de Hugues Gevarini a partir dessas entrevistas. No segundo capítulo, eu abordo a perspectiva da contribuição teórica de Varini para o campo museológico internacional e brasileiro. Começo fazendo a análise do livro As Raízes do Futuro, que foi publicado aqui no Brasil em 2012. Saio fazendo levantamento de textos, livros, publicações, palestras, como a palestra que ele fez na USP no, no século passado, no século XX. Saio fazendo esse levantamento dessas fontes biográficas para traçar um perfil teórico de Hugues Gevarini. Nesse patamar, eu me esbarro na relação direta que Hugues Gevarini tinha com Paulo Freire, especificamente no que tange o Instituto INODEP, o Instituto Ecumênico, em que Hugues Gevarini e Paulo Freire se conhecem, e traço uma ideia diante de uma tríade que é elaborada a partir das perspectivas ligadas à libertação, aspectos ligados à museologia da libertação, à pedagogia do oprimido de Paulo Freire e traço algo específico diante da relação deles com o Instituto INODEP, que é a teologia da libertação. Eu teria outras ramificações teóricas de outras ciências para poder incorporar essa tríade ou até mesmo fazer um conjunto teórico ligado a essa perspectiva da libertação. Só que dentro desse perfil inicial, eu opto pela teologia, pela museologia e pela pedagogia do oprimido que também é essa chamada de pedagogia da libertação, a fim de fazer um enfoque nessa perspectiva da relação que eles tinham, onde eles se conhecem no período do exílio de Paulo Freire, na Europa, justamente nesse instituto, onde Hugues Gevarini vai começar a trabalhar a perspectiva teórica de Paulo Freire, imbricada na teoria da museologia, em que ele já vinha aplicando em alguns lugares. A partir daí, a partir desta relação, a gente vê toda a movimentação em torno da criação da nova museologia, do movimento da nova museologia, não esquecendo os movimentos que vieram anteriores, como no caso aqui do Brasil, o caso de Nisi da Silveira, nos Estados Unidos, em outros países, mas especificamente dou ênfase a partir desta relação no segmento voltado para o surgimento desse paradigma de uma nova museologia e o seu desenvolvimento a partir dessa relação. No terceiro capítulo, dentro da proposta do trabalho, o terceiro capítulo ele traria em si a análise das experiências de Hugues Gevarini em momentos específicos aqui no Brasil.
E esses momentos eu já havia alinhado eles em quatro instituições, em quatro ecomuseus. No caso, eu trabalharia com o Ecomuseu o Ecomuseu de Itaipu, no Paraná, o Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Ecomuseu da Amazônia, em Belém do Pará, e o Ecomuseu de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O que é que acontece? As consultorias de Hugues de Varrine, elas são consultorias privadas, e nem sempre as instituições estão dispostas a nos fornecer determinados dados referentes à consultoria, porque é algo interno das próprias instituições. Dentro desse período, eu tive essa dificuldade de realização do trabalho, porque eu não tive acesso a algumas fontes. Por conta da limitação de deslocamento também, por serem quatro extremos no país, eu não tive como estar lá diretamente em campo para trabalhar esses impactos. Então, eu optei, a partir daí, em fazer uma breve análise dessas quatro instituições e dos impactos gerados por elas, a partir da consultoria de Hugues de Varrine, a partir de textos que foram publicados, a partir também das entrevistas. Um dos pontos mais importantes, tanto do segundo capítulo como desse terceiro capítulo, é o livro que foi lançado no final de 2017, em que Hugues de Varrine celebra os 50 anos de museologia comunitária. É um livro que está em francês. Durante a pesquisa, eu fiz a tradução de alguns pontos específicos desse livro para poder fazer esse trabalho, em que ele relata em si a experiência de como foi trabalhar nessas quatro instituições e também em outros projetos e iniciativas ligadas à ecomuseologia. Então, a partir daí, eu comecei a fazer essa abordagem teórica com base nos relatos que ele fez para dar seguimento à análise dessas quatro instituições. Utilizei textos das responsáveis por essas instituições, como no caso de Terezinha Martins, no Ecomuseu da Amazônia, a professora Yara Matos, no Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. Então, fui montando uma, uma cadeia de estruturação e de informações sobre esses quatro ecomuseus, que eu designei essa estrutura como engenharia das subjetividades. Dentro dessa proposta, eu trago a ideia de que a fabricação dessas bibliografias ela tem uma categorização, sendo que a primeira é ocupada pelo próprio Hugues de Varrine como consultor e responsável por essa propagação do paradigma da nova museologia, da museologia social no Brasil, que mesmo com experiências anteriores e experiências ao decorrer, ele é quem pioneiramente traz o termo ecomuseu para o Brasil, a partir da experiência do Ecomuseu de Itaipu. A segunda instância de análise seria as pessoas que publicaram artigos, as pessoas que ficaram responsáveis pela produção de artigos, de periódicos sobre essas experiências, como no caso já citado de Yara Matos, Aldalice Prioste, no Rio de Janeiro, Terezinha Martins, na Amazônia, Fernanda Camargo Moro, sobre o caso de Itaipu, e uma terceira instância, que é, creio que a mais problemática, que é a instância comunitária. Nós temos pouquíssimos relatos da comunidade, um relato, no caso, coletivo. Nós só temos nós só temos o caso da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, em que nós temos um artigo em que eles assinam coletivamente um texto. É um pequeno texto, mas de uma significância muito importante para o campo museológico, porque é a partir daí que a gente vê que há a disponibilidade da comunidade ter voz nesse processo de consultoria,
coisa que nas outras experiências não teve. Não que na experiência do Rio de Janeiro tenha tido. Essa experiência ela se dá a partir da rede de museologia social do Rio de Janeiro. Só que não há, em nenhum momento, o relato direto da comunidade na formação dessa teoria de Hugues de Varrine, dessa consultoria, dos impactos dessa consultoria. Nós temos relatos construídos por ele, pelas pessoas que ocupam essa segunda instância dessa engenharia de subjetividades, mas essa terceira instância nós não temos, que foi o que ficou a ser possivelmente desenvolvido no futuro, como essas comunidades reagiram a esse processo, como é que foi o trabalho imbricado dentro dessas comunidades, quais são os pontos em que a comunidade viu que foram positivos ou negativos para a implantação de um ecomuseu e a sua atual gerência. Hoje, dentro dessa perspectiva, a gente vê que foge muito do campo teórico de Hugues de Varrine, a perspectiva, inclusive, da gerência desses museus. Mesmo com alguns tendo a participação direta da comunidade, nós temos, no caso do Rio de Janeiro, no caso de Belém do Pará, nós temos a gerência sendo realizada pela prefeitura. Não são os atores sociais responsáveis por aquele empreendimento em que passou pela consultoria que estão gerindo aquela instituição, e sim órgãos governamentais. No caso do Ecomuseu de Minas Gerais, nós temos a gerência sendo realizada diretamente pela Universidade Federal de Ouro Preto. E no caso mais alarmante, o caso de Itaipu, que foi um museu criado com estruturas e fins de se enquadrar dentro do paradigma do museu dito tradicional, mas que pouco teve uma relação com a comunidade, a não ser alguns projetos de ação educativa, só que hoje esse patamar, pelo que se percebe, se mudou um pouco. Mas dentro das estruturas que nós temos, dessas 4 instituições, a mais agravante é a situação de Itaipu, porque ela foi um museu que foi criado a partir de uma consultoria para ser um ecomuseu, só que ele não atendeu de princípio as demandas voltadas à própria teoria da ecomuseologia, como está acontecendo hoje também no caso do Ecomuseu de Santa Cruz e do Ecomuseu da Amazônia. Inclusive, durante o processo de pesquisa, eu, procurando na internet, vi que o NOP, o Núcleo de Pesquisa Histórica do Ecomuseu de Santa Cruz, e há uma determinada divergência entre a função do NOP e a função do Ecomuseu de Santa Cruz. Quem, no caso, exerceria a função de ecomuseu? Se o núcleo de pesquisa histórica ou o próprio ecomuseu em si? Então, durante essa trajetória de pesquisa, uma das instituições que eu busquei fazer uma aproximação maior foi o Ecomuseu de Santa Cruz, principalmente pela relação da temática do trabalho, em se tratar de museologia da libertação, termo cunhado por Hugues de Varrine, mas desenvolvido teoricamente a partir da sua tese de doutorado pela museóloga Odalice Prioste. Então, eu busquei fazer essa aproximação, mas infelizmente, quando a gente já estava tudo certo para poder fazer a pesquisa diretamente com a museóloga Odalice, a gente veio a saber da notícia do seu falecimento. Então, busquei focar não especificamente pela proposta em si das 4 instituições, mas pelo viés teórico de como estava sendo elaborado e traçado o perfil da museologia da libertação dentro do contexto do Ecomuseu de Santa Cruz. Cabe ressaltar que a museologia da libertação, ela nada mais é do que um entrelaçamento da proposta da nova museologia com a teoria de Paulo Freire.
no seu recorte conceitual, existe essa relação direta entre a museologia e a pedagogia de Paulo Freire, dentro dessa perspectiva de uma construção teórica da museologia da libertação. Então, diante de tantas dificuldades, eu fui trabalhar não só com o impacto de Hugues de Varrini nessas instituições, fui trabalhar também com o impacto de Hugues de Varrini dentro das políticas públicas para museus no Brasil. Até então, por sinal, ontem eu estou fazendo um curso pela Universidade Federal do Ceará, em que o tópico que fala sobre museu, cidade e design, o texto, a citação de abertura, uma parte da abertura trata especificamente sobre a teoria de Hugues de Varrini e a sua relação com o patrimônio cultural a partir da palestra que ele proferiu na USP. Então, diversos aparatos teóricos, diversas cartilhas publicitárias, inclusive textos que são dinamizados pelo Instituto Brasileiro de Museus e inclusive também pelo próprio IFAM, eles trazem a teoria de Hugues de Varrini. Então, não é difícil a gente encontrar essa contribuição direta de Hugues de Varrini, seja ela direta ou muitas vezes indiretamente, porque às vezes a gente tem que observar pelas entrelinhas. Muitas vezes a teoria de Hugues de Varrini ela é inserida dentro do campo teórico nacional por pessoas que passaram diante dessa cadeia de engenharia de subjetividades, que conheceram o próprio Hugues de Varrini e que hoje trabalham diretamente com a sua teoria. Então, acabam levando para suas produções e também para o trabalho em si, nos museus, nas suas instituições, o legado da sua teoria, trazendo assim contribuições e impactos diretos dentro não só da formulação de novas instituições museológicas. Dentro da política de museus, a gente vê essa perspectiva não só dos museus ditos tradicionais, mas também o eixo que se enquadra o ecomuseu, os museus comunitários, os pontos de memória. Então, a gente tem o enquadramento dessas novas categorias museológicas a partir do impacto que foi gerado pela teoria de Hugues de Varrini e também da sua relação direta com Paulo Freire. Boa parte desses materiais também faz alusão direta a Paulo Freire. Então, nós temos esses impactos que foram gerados diretamente por conta dessa produção e dessa relação de pessoas que tiveram contato direto com essa produção na formulação dessas políticas públicas, principalmente as políticas públicas que foram criadas mediante o Instituto Brasileiro de Museus, onde a gente tem, inicialmente nós tínhamos linhas diretas para os pontos de memória, que não deixa de dinamizar essa proposta de dar visibilidade e protagonismo às comunidades. Lembrando que, dentro dessa perspectiva da teoria de Hugues de Varrini, uma coisa que me intriga muito é a questão conceitual de dois elementos específicos, de duas estruturas específicas dentro do campo da nova museologia. Muito me coloquei em dúvida sobre o conceito de ecomuseu e o conceito de museu comunitário. Dentro dessa proposta, eu faço um alinhamento de que nada mais é que o museu comunitário e o ecomuseu são estruturas semelhantes, mesmo com conceituações que acabam divergindo, ela tem um princípio, um meio e um fim específico e igual. Dentro dessa análise, você vê que as conceituações, elas, mesmo em alguns pontos elas divergindo, elas se encontram em outros. Há uma similaridade no que diz respeito à conceituação de ecomuseu e de museu comunitário.
e o que acaba gerando questões conflituais dentro do campo museológico, inclusive do campo teórico. A museologia ela está muito acostumada à fabricação das museologias do eu, que é algo que eu trato especificamente no segundo capítulo, por ver princípios e conceitos ligados à ideia de Hugues de Varrine, ou até mesmo dentro de um campo mais geral, como o da nova museologia, em que não são aprofundados. Cria-se museologias específicas para uma determinada ação que está sendo realizada, mas não se conceitua, só dá-se o nome. É como batizar. Se batiza de museologia de rua, mas não se conceitua o que é uma museologia de rua. Conceitua-se o que é museologia popular, nomeia-se museologia popular, mas não se conceitua o que é essa museologia popular. E de uma certa forma ou de outra, isso acaba, posso dizer, atrapalhando esse desenvolvimento teórico da museologia, e muitas vezes a gente acaba propagando determinados termos sem muito se preocupar com a perspectiva conceitual. A gente trata desses conceitos, a gente fala, a gente debate sobre determinados temas, mas pouco se escreve sobre determinadas terminologias da museologia. Não trago aqui isso ao caso específico de Hugues de Varrine, não. Falo no campo geral da museologia, dessas museologias que muitas vezes só tem o nome, como no caso a museologia da libertação. A museologia da libertação ela tem uma conceituação com base na tese da professora Odalice Prioste, mas a museologia da libertação ela foi nominada anteriormente por Hugues de Varrine. A museóloga Odalice Prioste ela foi e buscou aprofundar diante da perspectiva teórica o que seria essa museologia da libertação, de onde surgiria essa interlocução e essa interrelação da teoria de Paulo Freire com a teoria de Hugues de Varrine que criaria essa museologia da libertação. Então, creio que nesse momento em si, diante da perspectiva e da proposta do grupo, que é uma proposta pertinente, trabalhar a contribuição de dois homens que contribuíram de forma significativa no campo da museologia, mas de forma com que a gente também busque traçar a relação direta que nós temos com a produção voltada a produção teórica, com base nesses dois teóricos que são produzidas pelas mulheres. É um ponto também que eu busco dar ênfase nesse trabalho, porque uma das experiências mais aproximadas da perspectiva de trabalho de Hugues de Varrine com Paulo Freire foi desenvolvida na Bahia pela museóloga Maria Célia. Ela deu uma entrevista também para a produção desse trabalho. Ela me trouxe informações riquíssimas de como foi esse processo de aproximação dela com o trabalho de Hugues de Varrine. Naquela época, as coisas no Brasil chegavam aos poucos. Então, ela acabou recebendo a teoria de Hugues de Varrine tempos depois da sua publicação e consolidou um trabalho fantástico com o Museu Didático Pedagógico de Itaipu, que é uma das experiências que eu também trago e faço referência nesse trabalho. Então, creio que a gente pode agora passar para as perguntas, para as dúvidas, que é para a gente dar seguimento ao trabalho. E se deixar, a gente fala aí sobre o trabalho até